Vamos lá, estamos de volta. Então, meus pupilos, agora a gente vai entrar no diagnóstico de entrada. Você já preencheu aquele formulário de diagnóstico inicial, aquele formulário. Ele serve de guia para você ir avaliando a sua evolução, tá bem? E agora a gente vai gerar aqui nessa aula a primeira amostra de escrita sua. Para que isso? Para que nós consigamos entender realmente onde é que está o problema. Se é no conteúdo, se é na estrutura, se é na linguagem, se é no tempo, tá bom? Vai ter como material de apoio dessa aula um enunciado, uma questão diagnóstica e uma folha de respostas padrão. Eu quero que você produza ao final da aula, a tarefa dessa aula é produzir uma resposta de até 20 linhas sem consulta de legislação, tá bom? Então chegou hoje aqui o nosso primeiro teste real, né? Primeiro teste real. Antes de aprender a técnica, precisamos saber como você escreve hoje. Precisamos saber, sem maquiagem, sem consulta e sem montar a resposta perfeita, se a prova fosse hoje, como seria o seu desempenho, tá? Por que eu preciso diagnosticar isso antes de começar a preparação aqui para discursivas? Porque muitas vezes o candidato, quando vai se preparar para uma prova discursiva, tem muito medo de cair uma pergunta, de cair uma questão e ele não saber a resposta, né? Então ele começa pela teoria, aí emenda jurisprudência e conceitos, achando que o problema é a falta de conteúdo. E na maioria das vezes não é. Se a discursiva vem em uma fase separada da objetiva, tenha certeza que falta de conteúdo você não tem. A prova objetiva é a fase mais difícil do concurso. Se você passou dela, você já tem conteúdo. Muitas vezes o conteúdo existe, só que ele está mal estruturado. Ele está fora de ordem na resposta. Às vezes o aluno traz a tese central da resposta muito tarde. Às vezes não consegue concluir de forma clara. Às vezes a resposta até está correta, mas ela ignora metade do comando, né? A questão é, por exemplo, sobre atos administrativos. O aluno escreve um monte de coisa sobre atos administrativos, tudo correto o que ele escreveu. Mas não era aquilo que a questão queria, não era aquilo que estava no espelho de correção. Não adianta, não vai ter uma nota boa, tá? Então, é por isso que a gente vai fazer essa atividade aqui, justamente para conseguir mapear as dificuldades, mapear o que precisa ser melhorado. O que você vai fazer? Você vai separar a folha padrão, tá? A folha tá aqui na descrição da aula, tá aqui na plataforma, na Tutory, lá nas metas. Você vai baixar a folha, vai ler o comando uma vez para entender o tema. Só isso. Depois você vai ler de novo e vai marcar, sublinhar com a sua caneta o verbo, os limites, o que é que a questão quer que você responda, qual é o núcleo da pergunta. Certo? Depois, você vai montar um esqueleto de resposta simples. Esse esqueleto ele tem que ter a tese principal. O que é que você vai dizer? É sim ou não? É pode ou não pode? É constitucional ou é inconstitucional? Esse esqueleto vai ter também, além da tese, o fundamento. Lembre, prova discursiva, toda alegação tem que vir acompanhada de um fundamento. Nada você tirou da sua cabeça, nada você inventou. Então, se você fala que a letra A é azul, de onde você tirou isso? De acordo com o artigo tal, inciso tal, tarará, da lei tal. Ah, professor, mas a prova é sem consulta. Tudo bem. A letra A é azul, de acordo com previsão do CPC. A letra A é vermelha, porque embora o CPC diga que a letra A é azul,
o STF entende que a letra A é vermelha. Então, toda alegação tem que vir necessariamente acompanhada do seu fundamento. O nível de fundamentação vai variar. Vamos ter muito tempo para falar sobre isso mais à frente. Pode ser uma fundamentação mais genérica, se a prova for sem consulta. Pode ser uma fundamentação mais específica, se a prova for com consulta. Se aquele assunto for o cerne da questão, a fundamentação tem que ser mais cuidadosa. Você tem que observar se além da lei, se tem divergência doutrinária, se tem jurisprudência, mas tudo isso daí vai ser tratado no tempo devido. O que eu quero que você entenda nesse momento é: prova discursiva, alegou, fundamentou. Se você alegar e não fundamentar, você não vai conseguir pontuar bem, ok? Então, primeiro coloca a tese, depois o fundamento, depois a aplicação, se tem exemplos, se tem exceções para aquele caso, né? E por fim, a conclusão. Antes de escrever, você tem que fazer esse esqueleto. É obrigatório, tá bom? O limite é de 20 linhas e 35 minutos é o tempo da atividade. Da atividade desde o momento em que você começa a ler o enunciado até terminar a atividade, tá bom? Terminou de escrever? Você não vai simplesmente corrigir o texto, vendo se você sabia a tese, vendo se você acertou, se era constitucional ou inconstitucional, se você acertou que o fundamento estava no CPC ou na Constituição e por aí vai. Não. Você tem que classificar o problema. Eu acertei ou errei aqui? Qual foi o problema se eu errei? O problema foi de conteúdo? Eu coloquei que era constitucional, mas na verdade é inconstitucional. Tem um julgado em repercussão geral do STF recente que modificou o entendimento. Tá? Então você não sabia a regra. O erro foi de comando, você sabia o assunto, mas não respondeu de forma direta, objetiva e estratégica aquilo que a questão queria de você. O erro foi de estrutura. Você não planejou o esqueleto direito, começou a argumentar, chegou lá no meio da resposta, lembrou de um argumento que deveria ter vindo no começo. E aí colocou lá no final, ficou tudo bagunçado, provavelmente o examinador não vai conseguir identificar todos os pontos do espelho na ordem ideal. O erro foi de linguagem, usou parágrafos enormes, orações enormes, separadas por muitas vírgulas, ordem indireta, palavras difíceis, o juridiquês rebuscado, o texto ficou confuso, longo, impreciso. Né? Ou o erro foi de tempo. Você não conseguiu responder de forma satisfatória, calma, tranquila, dentro do tempo previsto. Tá? Faça essa análise, produza a resposta e guarde a primeira versão. Não apague os defeitos. Esses defeitos são o seu ponto de partida. Depois você vai registrar lá no diagnóstico qual é o erro que aparece mais forte. Esse dado vai orientar toda a sua jornada no próximo módulo, no módulo 1, em que começa a sua preparação propriamente dita. Tá? Então, ao final dessa aula, a sua tarefa é produzir uma resposta de até 20 linhas, guardar a versão com todos os defeitos e registrar o seu erro mais forte. Isso aqui é o que vai orientar toda a sua evolução daqui para frente, ok? Então, meus queridos e minhas queridas, meus pupilos, nós encerramos aqui o nosso módulo 0, nosso módulo inicial de apresentação da preparação discursivas Pro VSP. A partir do próximo módulo já iremos iniciar realmente com a mão na massa e aí aprender de fato como dominar a prova discursiva e fazer com que sua classificação suba muitas posições para que você seja nomeado logo de cara na primeira turma, na primeira leva do concurso. Beleza? Faz a atividade, registra tudo e bora para a próxima aula.